Mais um vídeo de exercícios, artigo 5º da Constituição Federal. Questão de número 21. Uma pessoa jurídica pode pleitear na Justiça indenização por danos materiais e morais no caso de violação à sua honra objetiva, representada por sua reputação e boa fama perante a sociedade. Certo ou errado? Pausou o vídeo? Respondeu? Se você marcou certo, você acertou. Pessoal, preste atenção. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Eu disse pessoas. Entenda. Pessoa física e pessoa jurídica. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Um exemplo aqui, a empresa Coca-Cola processa Guaraná Antártica por propaganda caluniosa e depreciativa. Apenas uma suposição. É um exemplo da questão. Uma pessoa jurídica pode pleitear na Justiça indenização por danos materiais e morais no caso da violação à sua honra, à sua boa imagem. Portanto, entenda artigo 5º, inciso 10. Pessoa física ou jurídica. A jurisprudência e a doutrina concordam nesse aspecto. Questão de número 22. A imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo brasileiro e estrangeiro, abrangendo inclusive pessoas jurídicas. Certo ou errado? Questão mais complexa. Ela está correta. Vejamos. Na Constituição Federal, no artigo 5º ainda, inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É o princípio do juiz natural. Ninguém será processado, vai correr um processo e nem vai sofrer uma sanção, uma sentença, uma condenação, se não for pelo juiz competente para aquela pessoa ou para aquele caso. Portanto, a imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz natural. É o juiz competente que vai julgar aquele determinado caso, ok? Juiz natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo brasileiro, estrangeiro, abrangendo inclusive pessoas jurídicas. Perfeita questão. Questão de número 23. A Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra B, você errou, é a letra C. Somente o registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Com base em quê? Com base no artigo 5º, inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil de nascimento, certidão de óbito. Registro civil de nascimento, certidão de óbito. Observe que a banca considerou essa questão correta, somente registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Nós sabemos que existem outros atos processuais que são gratuitos, mas conforme a mais correta relacionada com as alternativas é a letra C. Por quê? Nós temos aqui registro civil de nascimento gratuito e certidão de óbito também gratuito. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Questão de número 24. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta de acordo com a Constituição Federal. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra D. Estrangeiro residente definitivamente no território nacional não pode propor ação popular. Pessoal, cuidado. Quando você fizer a prova do CESP, da ESAF e ainda tem outra banca, deixa eu ver, CESP, ESAF, tem uma outra que eu esqueci agora, quando eu lembrar eu comento. Você tem que marcar aquela questão mais correta. Sempre vai ter duas que são muito parecidas. Você vai ter que procurar a mais correta e não adianta você recorrer que a banca não vai anular. Vamos entender isso, olha. Em relação aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. O condenado por tráfico ilícito de entorpecentes não pode sofrer indulto, mas pode ser beneficiado por anistia. Está errado, é vedado indulto, graça e anistia para
aqueles crimes, os casos de crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Tráfico, tortura e terrorismo não são hediondos, são crimes equiparados a hediondos e têm o mesmo tratamento, portanto, não pode ser beneficiado. Letra B. O perdimento de bens é pena vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Mentira. O perdimento de bens é uma das penas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Letra C. A liberdade de associação afasta a obrigatoriedade da contribuição sindical. Não tem nada a ver, não tem essa previsão. A contribuição sindical é lícita e a liberdade de associação não afasta essa obrigatoriedade. A letra D. Estrangeiro residente definitivamente no território nacional não pode propor ação popular. Essa questão está correta. E por que está correta? Porque estrangeiro não pode propor ação popular. Quem pode propor ação popular? Nós veremos lá nos remédios constitucionais, nós vamos falar também da ação popular quando a gente fizer exercícios. A ação popular pode ser proposta por cidadão, em sentido estrito, tem que ser cidadão brasileiro. O estrangeiro, ainda que ele resida definitivamente no Brasil, no país, ele não é cidadão brasileiro, ele não tem a cidadania brasileira. Existe exceção? Existe. O português, no trato de reciprocidade, o português nascido em Portugal, não é aqueles africanos, aquelas colônias que falam língua portuguesa. O português de Portugal que resiste no Brasil, por causa do tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal, ele pode sim propor ação popular. Mas, em regra, os estrangeiros não podem propor ação popular, ainda que seja residência fixa no país. Agora, letra E. O brasileiro não pode estar extraditado, não pode ser extraditado. O brasileiro nato não pode, mas o brasileiro naturalizado, existe a exceção. O brasileiro naturalizado, quando ele comete um crime comum antes da naturalização, ou comprovado tráfico de drogas antes ou depois da naturalização, ele poderá sim ser extraditado. Cuidado, olha aqui a letra E. Diz, brasileiro não pode ser extraditado, o nato não pode. Então, ela não está plenamente correta. A letra A está mais correta. A letra E poderia estar correta se estivesse escrito assim, o brasileiro nato não pode ser extraditado, não pode mesmo, hipótese alguma. Mas a letra D está mais correta e é o nosso gabarito. Cuidado com essas bancas, VUNESP, ESAF e CESP. Questão de número 25. A característica da relatividade dos direitos fundamentais possibilita que a própria Constituição Federal de 1988 ou o legislador ordinário venham a impor restrições ao exercício desses direitos. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está certo. Pessoal, relatividade dos direitos fundamentais. Como eu disse, não existe direito absoluto, essa é a regra. Até essa regra existe uma exceção, mas não existe direito fundamental absoluto. Portanto, existe a possibilidade de que uma lei ordinária, que a Câmara dos Deputados e o Senado ali, venham redigir uma lei com restrições ao exercício desses direitos. Portanto, está correto. Quando a gente observa essa relatividade dos direitos fundamentais, nós vimos o quê? Que os direitos não são absolutos. Há ainda o que a doutrina chama de reserva legal, ou seja, a própria lei pode trazer restrição quando a Constituição anuncia que a lei pode trazer essa restrição. Reserva legal, que é a previsão expressa no próprio dispositivo do direito, ou seja, da Constituição. Vamos dar um exemplo para você entender. Olha, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, etc, etc, e garantida na forma da lei a proteção. Então, observe, o próprio texto constitucional diz que a lei, ou seja, lei ordinária, se não vier lei complementar, pode ser lei ordinária. Então, a lei pode trazer limitações ao exercício desse direito. Isso é reserva legal. Por isso, voltando à questão, a característica da relatividade dos direitos fundamentais possibilita que a própria Constituição Federal de 1988 ou o legislador ordinário venha impor restrições ao exercício desse direito. Sim, não vai abolir direito,
mas vai impor limites a estes direitos. Quer ver o exemplo? A violação de correspondência, que a gente falou no vídeo passado. É uma norma constitucional, é inviolável a correspondência, mas aquele texto diz que a lei pode trazer limitações, restrições. Dessa forma, portanto, é relativo e lei infraconstitucional pode restringir a aplicação desse direito, como o próprio texto constitucional diz que isso pode acontecer, ok? Questão de número 26. Pessoa que se exima da obrigação legal a todos imposta por motivo de crença religiosa deve sofrer as consequências legais por seu ato, já que o Brasil é um país laico. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Ele deve cumprir prestação alternativa fixada em lei, conforme o texto do inciso 8º. Vejamos, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, alguém por convicção filosófica se recusa, ele deve cumprir pena, sanção? Não, ele deve cumprir obrigação, prestação alternativa. Só se ele se recusar que ele será punido. Então, vamos supor aqui, exemplo, imagine que um adventista do sétimo dia, por convicção religiosa, ele guarda o dia de sábado. E há um procedimento, ele foi convocado para um júri, por exemplo, que começou na sexta-feira. E o que acontece? Já existe a previsão que aquele júri vai até a madrugada. Ele não trabalha no dia de sábado. Então, ele, por questões religiosas, ele pode chegar até o juiz e solicitar uma prestação alternativa e não participar daquele júri, porque vai violar a sua fé, a sua crença. Isso é previsto pela Constituição. Um outro caso pode ser, só para entender, é porque o sábado para o adventista começa do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, para ficar mais fácil de entender. Alguém é convocado para trabalhar de mesário e ele diz, ele vai até ali o cartório eleitoral, diz, eu sou um anarquista, não acredito no Estado, não acredito na nação, não acredito em nada disso, respeito às leis, mas não vou trabalhar, solicito, por questões filosóficas, uma prestação alternativa. Ele pode conseguir e isso está previsto na Constituição. Tranquilo? Agora, se ele não cumprir essa prestação alternativa, aí pode ser punido sim. Questão de número 27. Mesmo por emenda constitucional, é vedada a instituição de pena de morte no Brasil em tempos de paz. Pense um pouquinho, responda. Respondeu? Essa questão ultrapassa o artigo 5º, mas é muito importante. Vamos ver o que diz, qual é a resposta? Está certo, mesmo por emenda constitucional, é vedada a instituição da pena de morte no Brasil em tempo de paz. O artigo 5º, ele diz o seguinte, no incisos 47, não haverá penas de morte. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19. Então pode haver pena de morte? A resposta é não. Tem gente que fala assim, sim, em guerra declarada. Não, a resposta é não. A melhor resposta é não pode, a exceção em caso de guerra declarada, se houver um crime de autotraição, etc, etc. Não é o nosso caso aqui. Então, vamos continuar. O parágrafo 4º do artigo 60 diz o seguinte, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4. Direitos e garantias individuais. A vida é o primeiro direito individual, direito à vida. Todos têm direito à vida e uma vida digna. Portanto, a pena de morte retira de alguém, ainda que esse alguém mereça a morte. O direito à vida, quando ele é restringido, então, ainda que a pessoa mereça, a própria Constituição diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, se tiver tramitando no Congresso Nacional uma proposta para pena de morte, pode haver um mandato de segurança ali para o Supremo para que pare aquela tramitação daquela proposta de emenda. Não pode haver nem mesmo
com uma nova Constituição, conforme tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil já assinou também. Tranquilo? Então está certa a nossa questão. Continuando, questão de número 28. É possível a implantação de habeas corpus contra um hospital particular que esteja privando um paciente de seu direito de liberdade de locomoção. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Isso aí já muitos doutrinadores já escrevem sobre isso, já existem decisões monocráticas jurisprudenciais a respeito. Olha, é possível, portanto, a impetração de habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional que visa principalmente, não exclusivamente, principalmente coibir a liberdade de locomoção ilegal, a liberdade abusiva. Alguém foi preso injustamente ou está sendo ameaçado de ser preso por uma injustiça. Neste caso, é possível a impetração de habeas corpus também contra um hospital particular que esteja privando um paciente de seu direito de liberdade de locomoção. Um hospital particular, o indivíduo não pagou ali os exames médicos, está devendo ao hospital, então ele é amarrado ali ou ele é impedido de sair do quarto, sair do hospital. Ele pode impetrar um habeas corpus, sim, e é chamada de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não só por abuso agora do poder público, mas também um hospital privado, uma entidade privada que esteja impedindo a locomoção. Pode haver então essa habeas corpus para libertar dessa prisão injusta, dessa prisão ilegal. Questão de número 29. A reunião em local aberto ao público. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra A, você errou. É a letra E. Depende de aviso prévio à autoridade competente. O artigo 5º, 16 da Constituição Federal diz que é livre as reuniões em locais abertos ao público, devendo o organizador somente comunicar à autoridade para que ela possa prever o policiamento, a fiscalização, e não pode frustrar outra reunião já marcada. Não pode frustrar outra reunião já marcada e deve somente comunicar à autoridade competente. Cuidado! Não é autoridade judiciária, não. É autoridade competente ali do Poder Executivo. Questão de número 30. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos seguintes termos. Qual é a resposta correta? Gabarito, letra E. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Questão muito fácil, né? Questão fácil porque essa aqui não tinha como errar. Agora vamos ver as outras, porque estão erradas. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não em ordem da autoridade administrativa. Tem que ser lei, e lei em sentido estrito. Sabemos que existem algumas exceções. Por exemplo, a súmula vinculante que vai obrigar o judiciário e a administração. E a medida provisória, ela não é lei, mas obriga, porque ela tem força de lei. Mas a regra é essa, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ordem administrativa, não. Letra B. São gratuitos a todos os brasileiros na forma da lei os registros civis. Registros civis é um conceito muito amplo, hein? Imagina quantos registros podem ser feitos de imóveis, etc. Podem ser feitos num cartório? Não. A maioria são pagos. A Constituição afirma que aos reconhecidamente pobres são gratuitos o quê? Certidão de nascimento e de óbito. Letra D. É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato. Não. É vedado o anonimato. Você vai manifestar, vai escrever em blogs, vai escrever nos jornais o seu pensamento, vai escrever? Então assina aí para que possa haver o direito de resposta. Letra E. Não haverá, em hipótese alguma, prisão civil por dívida. Não. Salvo o quê? Devedor de alimentos, aquele pensão alimentícia, haverá prisão por dívida. A Constituição fala
ainda não foi reformado, que o depositário infiel, mas não existe, por força da súmula vinculante 25, baseada no Pacto de São José da Costa Rica, afirma que hoje no Brasil somente devedor de alimentos pode ser preso. O depositário infiel não mais é preso. Na prática, só o devedor de alimento. Letra C. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Muito tranquilo. Terminamos aqui esse vídeo. Aguardo você no próximo. Muito obrigado.